Olá, hoje vamos dar seguimento a mais um episódio dessa série de 3 vídeos onde estamos tratando sobre os dados. No primeiro episódio, fizemos uma retomada histórica e técnica sobre o surgimento da rede e como isso moldou e molda a sociedade atual. Nesse episódio, trataremos sobre a superexposição de dados e como isso afeta direitos basilares como o direito à privacidade e à intimidade. Provavelmente deve se lembrar do conceito que trouxemos sobre o paradoxo da conectividade, ou tirania da conectividade. Caso não, esse conceito basicamente define que, quanto mais dispositivos e mais tempo passamos conectados, maior será a quantidade de dados gerados e automaticamente maior será a minha exposição e o meu risco. Mas você pode estar perguntando, por que exatamente seria um risco? Ora, a sociedade atual e a sociedade da informação vivemos um mundo movido por dados, o que nos insere na chamada cultura do algoritmo. As informações, isto é, dados produzidos e armazenados nos meios digitais, diariamente se tornaram preciosíssimos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar ou lido em alguma matéria ou capa de revista de finanças ou tecnologia que os dados são o novo petróleo, ou seja, o petróleo da era digital. Ou talvez não entender que até os mais valiosos. Isso se dá também pelo fato de que o petróleo se trata de um recurso não renovável, enquanto os dados são constantemente reutilizados. Nesse sentido, entendemos que a nossa utilização nas redes sociais, por exemplo, geram e alimentam o chamado mercado da atenção, um dos mais novos modelos de negócio. Basicamente, consiste em entender, tratar e tipificar a nossa interação nas redes, podendo criar uma predição dos nossos comportamentos como usuários e navegantes. Conforme traz o historiador israelense Yuval Harari, eles capturaram a nossa atenção fornecendo-nos gratuitamente informação, serviço e entretenimento, e depois revendem nossa atenção aos anunciantes. E sim, ao captar nossa atenção, eles conseguem acumular uma imensa quantidade de dados sobre nós, o que vale mais do que qualquer receita de publicidade. Nós não somos os clientes, nós somos o produto. Essa compreensão, nos últimos anos, vem gerando diversos estudos e debates sobre como essas ações são graves infrações ao direito de privacidade e o uso incorreto e até antiético de dados capturados e armazenados. Nessa tentativa de entender se o mundo somos os comerciantes, os consumidores ou se somos o produto, surgem indagações e duelos como o de independência versus dependência. Um debate trazido ainda em 2005, ou seja, antes do boom da tecnologia, por Yaverpa e Lenk. A conclusão ao final do debate foi que a tecnologia propicia a independência por possibilitar estar conectado independente do local ou do tempo, mas cria uma nova forma de dependência da própria conectividade. O que significa que é muito bom estar conectado e ter acesso a tantas informações, pois como expõe Luiz Alberto de Oliveira, a quantidade de informação em uma edição atual do New York Times é comparada à quantidade de informação que um homem na Idade Média receberia em toda a sua vida. Contudo, ao termos contato com tanta informação, acabamos gerando mais informação, principalmente quanto aos nossos interesses e comportamentos que podem ser usados para vender ou pior, como sugerem alguns teóricos, nos controlar. Esses usos das nossas informações ferem diretamente direitos constitucionalmente previstos, como o da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade. Aqui observamos, além dos riscos sofridos em razão dos comportamentos na rede e como podem ser utilizados para fins comerciais e afins, esbarramos também em ameaças diretas à nossa intimidade. O ordenamento jurídico brasileiro, através da nossa Carta Magna, estabelece que os direitos fundamentais, entre eles, citamos a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem, direitos previstos ali no artigo 5º, no inciso 10º, protegidos inclusive pelo Instituto das Cláusulas Pétreas. Mas nos recordar então das aulas lá de Direito Constitucional, quando o seu professor, ao explicar os direitos à intimidade e à privacidade, desenhou na lousa 3 círculos, como se fossem camadas. No centro encontra-se a pessoa, o indivíduo. E então vinha a intimidade, depois a privacidade e, por fim, fora do círculo, vinha a publicidade, ou seja, a esfera pública. O que é público? E aqui lembramos que as pessoas públicas, ou seja, artistas, políticos, etc., em razão de suas condições, têm seus direitos à intimidade e à privacidade restringidos, mas, claro, não suprimidos. A mera restrição desses direitos tão importantes já é o suficiente para causar efeitos diferentes ao tratarmos de vida de pessoas públicas e privadas. Aqui, então, trazemos outro debate de Evelyn Painlenk, referente à vida pública versus privada. Antes, ao analisarmos essas duas vidas, era fácil a separação. Por exemplo, tínhamos o Paulo Ricardo, cantor, compositor e ator, famoso e participava de diversos shows e eventos, conhecido nacionalmente e internacionalmente. E tínhamos também o Paulo Ricardo, excelente funcionário de uma famosa loja de roupas no interior de São Paulo, mas percebe que aqui é fácil a compreensão do que é vida pública e privada? Então, ocorre que todo esse processo de informatização, onde a tecnologia gerou uma enorme mudança social, possibilitando a cada indivíduo que se expressasse e se publicizasse. Não para o pequeno ciclo, mas o Estado, país, o mundo. Então, continuamos a ter o Paulo Ricardo cantor e compositor, mas também temos o Paulo Ricardo digital influencer de moda e estilo de vida, que está crescendo cada vez mais. Vamos então entender da seguinte maneira. No episódio anterior, trouxemos a ideia do fenômeno do Homo sapiens cyborgs, para tratar da tecnologia como uma espécie de extensão do próprio ser humano, a chamada simbiose do homem-computador, idealizada lá na década de 50. Trazendo então aquela nossa ideia de intimidade e privacidade como 3 círculos ou camadas, o indivíduo do meio, depois a intimidade, a privacidade e então a zona pública. Mas agora adicionamos um novo elemento, a tecnologia. O celular, por exemplo, já que não sai do nosso lado. Embora essa tecnologia incrível venha facilitando muitos aspectos do cotidiano, vamos defini-lo, mesmo que de uma maneira grosseira, como um cavalo de Troia. Aquele mesmo escrito por Homero em 850 a.C., a estratégia de Ulisses, rei de Ítaca, para conseguir furar, penetrar as muralhas de Troia e trazer a vitória aos gregos. Só que aqui, esse cavalo de Troia estará junto com um indivíduo no centro, mas também será replicado nas camadas externas, gerando uma espécie de campo de distorção, que acaba por vezes em flexibilizar a proteção e direito à intimidade e à privacidade. Aqui temos uma dificuldade para estabelecer esses parâmetros de até onde é possível dizer o que é a vida pública e privada. E nessa nova realidade, exige toda uma reflexão de como essa exposição ou superexposição afeta as relações e a sociedade hoje, como afetará no futuro também. Haja visto que se pressupõe que os digitais influencers de hoje têm noção de aceitação de suas vidas, muitas vezes sendo expostas, e que esses dados gerados, uma vez na rede, tornam-se públicos, o que torna muito difícil, quiçá impossível, rastrear essas informações e definir como estão sendo tratadas, para o que estão sendo usadas e por quem. Mas algo que vem ocorrendo cada vez mais é a entrada de crianças nesse meio, muitas vezes orientadas e incentivadas pelos próprios pais, já tendo ocorrência de crianças que estão tendo sua vida exposta antes mesmo de seu nascimento, tendo a vida intrauterina de um bebê sendo registrada em redes sociais, nos diários de grávidas, que compartilham imagens, ultrassonografias, informações médicas, ensaios fotográficos. Então, é necessário uma atenção maior quanto ao futuro desses indivíduos. Nesse episódio, trouxemos uma discussão voltada para a superexposição de dados e como direitos como a intimidade e a privacidade são afetados por esse fenômeno. No próximo e último episódio, vamos falar um pouco sobre os riscos e como o direito tem agido para proteger a sociedade através de mecanismos legais. Muito obrigado pela sua atenção, curta e compartilhe esse vídeo. Até mais!